Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Almir Vieira, agradecer pela oportunidade, cumprimentar o autor do requerimento, as senhoras vereadoras e a plateia, os servidores do SAMAI que aqui estão. Eu quero, em nome da diretora técnica, Samanta, cumprimentar todo o corpo técnico do SAMAI e, ao mesmo tempo, agradecer a acolhida do nosso retorno para lá, do SAMAI, os servidores, da forma como nos acolheram. Agradecer a presença da imprensa e falar a importância que a imprensa tem nesse processo de transparência da administração desse governo que se iniciou em 2018. E a ideia, presidente, é que a gente possa, na sequência das perguntas do autor do requerimento e fazendo as respostas, então, sobre essa questão, justificativas para as constantes faltas de água, ela se deu por motivos que afetaram não só a cidade de Blumenau, principalmente a questão do alto consumo, mas afetou também a região do Vale do Itajaí, que é por conta da questão da turbidez da água, que é o lodo na água, na realidade, né? A gente muitas vezes fala de turbidez, mas as pessoas têm uma dificuldade de compreensão, mas na realidade é o lodo da água que existe na água do rio Itajaí-Açu, e essa água é retirada e potabilizada e, portanto, com as chuvas, enxurradas, isso é um problema regional e não é um problema só de Blumenau. Isso aconteceu principalmente no município de Itajaí, e aí nós temos também o problema que é os contratos de manutenção dos diversos, de todo o sistema de rede de distribuição de água. Esses contratos tiveram questionamentos judiciais, tiveram questionamentos administrativos, são contratos modulares, não são contratos que são de prateleira, como a gente chama, então tem toda uma complexidade. E um contrato não é igual ao outro, por mais que seja a mesma atividade, precisa ir modulando, enfim. E houve esse problema judicial e administrativo que as administrações, que os presidentes anteriores tiveram. Mas, concomitante a isso, quanto a esse problema que estava tendo da manutenção, o SAMAI não fez só esse trabalho na tentativa constante de regularizar a situação. Mas, concomitante a isso, os presidentes que nos antecederam protocolaram, licitaram e foi adjudicado o contrato de revitalização de todas as etas da nossa cidade. E os profissionais que estão nos acompanhando tiveram uma participação direta nesse processo. E nós estamos falando de quase de 30 anos de revitalização. Então, a última ETA, segundo consta nos registros do SAMAI, foi feita em 97, foi construída em 97. E de lá para cá, pouca manutenção foi feita, enfim, manutenções corretivas necessárias, mas nós chegamos num ponto de que os equipamentos que lá estão, por melhor que seja, não atendem ao crescimento populacional da nossa cidade. E, por isso, os presidentes que nos antecederam, sob a orientação do prefeito Mário, licitaram, então, a revitalização das 4 etas da nossa cidade, isso no contrato com empresas que atendem o país inteiro, e a captação de água que está sendo contratada, ela faz parte desse processo de revitalização. E quanto às justificativas ainda da falta de água, é aquilo que eu falei, a questão da turbidez. E eu gostaria que passasse a próxima tela, que quando há turbidez, há necessidade de lavação desse ambiente de decantação da água. E por isso é que para-se de produzir, de potabilizar a água, de tratar a água, para que seja feita essa limpeza, por conta do excesso de lodo que há na água que é captada do rio Itajaí-Açu. E aí o próximo questionamento que fala de quais as medidas serão adotadas a curto, médio e longo prazo para solucionar o problema. De longo prazo, aliás, de médio prazo, eu falei anteriormente que é a execução do projeto de revitalização das 4 etas. E tem-se um projeto também, isso está de posse do prefeito, e ele, na medida
no momento adequado, vai estar fazendo o anúncio dos próximos grandes investimentos que nós faremos ainda esse ano no SAMAI, o início, né? Então, nós tivemos ali a questão da manutenção de vazamentos de rede. Daí, para resolver, né, a gente precisa, então, dar continuidade do trabalho que começou ali no final de dezembro, que foi a adjudicação dos contratos de manutenção de rede, e essa manutenção de rede vem acompanhada de outros contratos também, que é a reposição do lajota, e que essas equipes, embora tenha sido assinado o contrato em dezembro, só agora, no início de janeiro, que elas estão por completas, né? Então, tem todas as equipes, tanto de reposição do lajota, como também da manutenção da rede. Os caminhões-pipa, que na próxima, daqui a dois slides ali vai aparecer, de que já foram publicados a contratação de 7 caminhões-pipa. Para quê? Para que a gente tenha equipamentos a toque de caixa, vamos dizer assim, na prateleira, depois de contratado, claro, para atender as pontas de rede, que é o que a gente fez no final de dezembro, que pontualmente foi trazer um paliativo para aquela região oeste da cidade, principalmente a região da Velha Grande, e que lá a gente pôde, no Morro da Figueira, se eu não me engano, a gente pôde levar lá 40 mil litros de reservação de água disponível para aquela comunidade que não tinha. E encaminhar também outros 60 mil litros de reservação, projeto já iniciado, material já em fase de contratação, que é Beltrame, lá no Emil Vermont. Isso, que o vereador Adriano estava junto. Tem a questão do geofoneamento. O que é? O equipamento que é utilizado sempre nas madrugadas para nós para identificarmos os vazamentos existentes nas principais redes da nossa cidade. Esse trabalho é feito sempre na madrugada, e a gente continua identificando alguns vazamentos nas grandes redes. A ampliação da captação da ETA 2, que está em fase de contratação, foi anunciado na imprensa, aqui na Câmara também pelo nosso líder. Lamelas de decantador da Alaçu, da ETA 2, que são equipamentos que melhoram a filtragem da água, todo o processo de melhoria, né, de tratamento da água. Isso já está adquirido, e por conta de que vai levar um tempo, precisa parar um tempo a produção de água nesse ambiente ali da ETA 2, a gente precisa esperar um pouco para fazer esse trabalho, quando o consumo acaba sendo menor na cidade. E a ETA 4 também, que foi diagnosticado por profissionais do SAMAI, de que ela veio com alguns problemas esses que já estão na fábrica para serem corrigidos. Quanto ao plano de contingência, caso exista, né, o autor do requerimento faça a pergunta. Esse plano de contingência, ele existe numa lei municipal, que é o que regulamenta o Plano Municipal de Saneamento Básico. Nesse plano, que é a lei que foi aprovada aqui, sancionada pelo prefeito, mostra lá quais são as ações necessárias para que, pela evolução, pelo crescimento demográfico, o que precisa ser feito para melhorar, para manter a água disponível na casa das pessoas. Então, lá nesse plano municipal, consta lá, né, que a ampla divulgação à comunidade de setores atingidos, fazer a comunicação eficaz e eficiente para as pessoas, mostrando a importância que é o consumo moderado da água quando ocorre a intermitência nas regiões. Busca de formas alternativas de abastecimento de água potável, consta isso lá no plano. Implementação de rodízio de abastecimento de água. É mais ou menos hoje o que a gente faz quando transpõe, quando traz água da região sul da cidade para a região norte e região oeste também. Controle de água disponível nos reservatórios. É uma administração que é feito do que é reservado e o que é consumido de cada reservatório na nossa cidade. Isso tudo consta no plano municipal, ou seja, isso existe, esse contingenciamento existe na legislação municipal, e o SAMAI busca cumprir com esse regulamento. Outro questionamento é sobre a existência ou não de trazer a água potável da região sul da cidade para a região norte da cidade. Esse é um trabalho que já é feito
com não tão habitualidade, por conta de alguns equipamentos que faltam ser adquiridos, que em seguida a gente vai falar, mas essa administração, vamos dizer, da água na nossa cidade já é feito, uma ou duas vezes, no máximo 2 vezes por dia. A água que é produzida, vereador Maurício, lá no Garcia, ela atrás, lá na ETA 3, né, que foi concluída em 97, ela vem pela tubulação, que ali pela Irmã Usher, pega a Rua 15, e aí depois é distribuída para a região norte da cidade, que atende também o bairro Nova Esperança, uma parte do bairro Fortaleza, ali na Rua São Bernardo, naquelas imediações. E aí fala da questão do custo projetado, né, de investimento da concretização. O que o SAMAI foi diagnosticado pelos profissionais? De que a gente consegue, os equipamentos que hoje existem lá na ETA 3, eles comportam produzir mais água, mediante o investimento de alguns equipamentos que precisam ser feitos no caminho, daqui da região da Irmã Usher até a ETA 3. E esses equipamentos eles já estão em fase de estudo e análise, e algumas, como enrocamento lá da região, da curva do cemitério, que a turma fala, E aí, então, isso tudo já foi diagnosticado e está sendo elaborado projetos, o vereador Ito, para que seja executado da melhor forma possível. O investimento está previsto em R$1,5 milhão, desde a compra de equipamentos que bombeiam, vamos dizer assim, a água, pressuriza a água no caminho, e também o enroncamento que vai ser feito ali naquela região. A gente trouxe aqui números, né, da licitação que fala sobre a compra dos caminhões-pipa, 7 caminhões-pipa, tanque, se eu não me engano, né, Wilson, é de 8 mil litros, né, cada caminhão. Então, isso aí tudo já está sendo adquirido, e por isso também que a gente ainda não fez esse investimento, a execução do serviço na ETA 2, ali para melhorar a adução d'água, o tratamento. Por quê? Porque a gente precisa ter alguns equipamentos que permitem que a gente consiga reservar melhor a ponta, vamos dizer assim, né? E os caminhões-pipa têm um papel fundamental nesse processo. O outro questionamento fala sobre o controle permanente do armazenamento de água nos locais de prestação de serviços públicos, como escolas, unidades de saúde e hospitais, de modo a evitar o desabastecimento. Isso tudo consta também no Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi revisionado em 2016, se eu não me engano. Então, o desabastecimento das unidades e essa comunicação da ausência é feito pelo usuário, né, pelo consumidor, através dos canais de comunicação. E no caso das instituições, o contato é feito direto pelo WhatsApp da presidência. Então, o meu WhatsApp ali foi passado para toda a rede municipal de educação e saúde, e das vezes que acontece o desabastecimento, uma previsão de desabastecimento, eles acabam se comunicando conosco pelo WhatsApp. E também aos diretores, o setor de manutenção, o BORB e o VILS, que recebem bastante essas demandas das escolas, quando é o caso da intermitência, né, ou ausência, por conta de alguma manutenção na rede, principalmente. Tais instituições têm prioridade no abastecimento, e o restabelecimento pode ser realizado por meio de envio de caminhões-pipa, e também o Hospital eu não sei o Santo Antônio, mas o Catarina e o Isabel, eles possuem uma reservação própria, com uma certa capacidade para poder atender. Quanto a um assunto polêmico, que é a questão do desconto na fatura das economias atingidas pela falta de água. De que forma o SAMAI possui capacidade de identificar unidades onde houve a falta de água. Bom, o SAMAI tem instalado em toda a rede equipamentos de hidrometria, que se chama, mas de grande volume. Então, não se tem como saber exatamente quais unidades de uma rua acabou ficando sem água. Dá sim para se ter uma ideia por região. Dá para se ter ideia por região, uma boa ideia. Mas o que acontece? Como tem imóveis que possuem uma reservação unitária, né, a caixa de água na sua casa, com certeza essa residência, fora questões eventuais que fogem do controle da administração, acabam não ficando sem água mais aquela unidade que não possui a caixa d'água. Então, para mensurar isso seria bastante complexo, mas a gente está aqui para ouvir
e, quem sabe, fazer contratações necessárias para a gente chegar numa conta que isso aconteça. E aí, então, é a resposta que foi dada aqui. O SAMAI faz processo de ressarcimento pecuniário em caso de eventuais prejuízos. É o que aconteceu na rua Luiz Masque, não só agora, lá no começo, quando teve, mas recentemente nós fizemos, hoje, a gente está fazendo pagamento de indenização e ressarcimento para essas residências. Essas são as respostas, presidente, do questionamento que foram feitos e que a gente entende ser suficiente para compreensão, mas nós estamos à disposição, é evidente, dos questionamentos que, se houver necessário. Obrigado pela atenção e a oportunidade. Obrigado ao presidente do SAMAI, André Spezin. Agora nós vamos abrir a palavra para os vereadores, mas antes eu quero cumprimentar e chamar aqui à frente para fazer, junto com a mesa diretora, sentar aqui, nosso coronel, comandante do 23 Batalhão de Infantaria, coronel Antônio Fernando Adorno Costa. Gostaria que sentasse conosco aqui, para que depois também pudesse fazer uso da palavra. Senhores vereadores, então, feita a primeira etapa, que era a fala do nosso presidente do SAMAI, agora nós vamos passar a palavra para os vereadores inscritos. Lembrando que nós temos 1 minuto, né? E no final desse 1 minuto eu vou cortar a fala, o presidente responde, passa para o outro. Pode dar início àqueles que se sentirem à vontade. Vereador Emanuel Santos Tuca. Quem pedir, pode ir. Última forma, vereador Gilson de Souza. Presidente, com relação aos investimentos que o senhor explanou aqui, e que para mim, com certeza, é um dos maiores problemas a curto, médio e longo prazo, como foi respondido aqui, mas investimentos esses que não foram feitos nas gestões passadas dos outros presidentes, inclusive na sua, em 2019, quando o senhor também foi presidente, né? Por que não foi feito já lá no passado, inclusive com recursos próprios, que a gente já viu que o SAMAI também tem, e o que nos garante que esses investimentos serão feitos agora, a curto, médio e longo prazo, inclusive com um cronograma de forma mais transparente, mais detalhada, porque aqui está muito superficial, que é importante que nós, enquanto vereadores, a imprensa, a população, saiba de forma detalhada, com cronograma e com data de previsão, porque esse é um grande medo que a gente tem, que não aconteça os investimentos como não aconteceu, inclusive lá em 2019, na sua época também. Obrigado. Vereador... Então, obrigado pela pergunta. Em 2016, foi contratada uma empresa, e quem contratou foi o vereador Matias, o pai. O Matias foi presidente do SAMAI, e ele fez a contratação de toda a revisão do saneamento na nossa cidade. E lá, nessa revisão, depois essa revisão, ela acabou sendo incluída no Plano Municipal de Saneamento, que foi proposto pelo SAMAI e aprovado na Câmara. Lá constavam indicadores de reservação, de hidrometria e tudo mais. E desse trabalho, esse trabalho foi apresentado para a comunidade, através de audiência pública, e depois ele foi para a fase executória. E aí, na época, o ex-presidente Matias, ele conseguiu, dos 4 reservatórios, ele comprou um reservatório esse que foi instalado lá na Gustavo Zimmermann, na Rua Mariana, se não me engano. E aí, passado um tempo, a gente pôde ter a oportunidade de contribuir com melhoria na cidade, e aí assumimos o SAMAI 2019. Quando a gente assumiu o SAMAI 2019, nós fomos lá no Plano Municipal de Saneamento e focamos em 2 áreas. Na área da hidrometria, então nós trocamos do parque todos os hidrômetros da nossa cidade, que hoje são 100 mil, se eu não me engano, 90 mil. Em 2019, nós fizemos a troca de 45 mil hidrômetros na cidade. Isso faz com que haja o reconhecimento do consumo versus o financeiro. Quando o hidrômetro passa
de 60 meses, o tempo de 60 meses, ele acaba perdendo a vida útil dele e não fazendo o devido registro que a máquina precisa fazer. Então, o que a gente fez? Para evitar qualquer tipo de renúncia de receita, a gente contratou uma empresa para implantar 45 mil hidrômetros. E isso foi executado. Não só a troca dos 45 mil hidrômetros, que faz com que a gente alcance os indicadores que constam lá no plano, e também nós fizemos a compra de 3 reservatórios. O reservatório da Fortaleza, o reservatório da Caçadores e o reservatório da Itopavazinha. Nós, enquanto estivemos lá durante 11 meses, nós instalamos, então, o reservatório da Caçadores e o Mica, que depois assumiu, instalou mais 2 reservatórios e a rede que faz a ligação desses reservatórios. E nós, assim que retornamos lá para o SAMAI, destacamos novamente o que está no plano, então estaremos adquirindo agora o último reservatório que consta lá no plano municipal para atender os indicadores de reservação dos próximos 30 anos, que é o reservatório da Itopava Norte, que já está orçado, ou precisa atualizar as planilhas, o pessoal ali que opera, mas em 2 meses, 3 meses no máximo, nós estaremos já publicando a contratação do último reservatório que consta lá no plano municipal para atender os indicadores. Então, e também agora a gente vai fazer, vereador Gilson, já estamos fazendo a ligação do reservatório da Fortaleza com o reservatório da Gustavo Zimmermann, que é o Mariana, fazendo a interligação da Samuel Morse com a Guilherme Scharf, da Guilherme Scharf, daí então com a Gustavo Zimmermann, melhorando assim a comunicação, vamos dizer assim, dessa água toda entre a Fortaleza e esse reservatório na Gustavo Zimmermann. E mais 17 quilômetros de rede, que essa rede que nós estamos instalando faz parte, nós estamos contratando, primeiro nós estamos fazendo a gestão interna, e aí tentar executar esses 17 quilômetros de rede com a equipe interna. Assim que a gente, no relatório, que a gente no diagnóstico que está sendo feito, se nós entendermos que é necessária a contratação de empresa terceirizada para implantar outra parte desses 17 quilômetros, nós estaremos fazendo. Então, esse é o que a gente vai estar adquirindo, vereador Maurício. Obrigado. Obrigado. Para cumprir o tempo, claro, aqui, claro, senão nós vamos se alongar muito aqui. Convido agora o vereador Tuca para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Está no orçamento? Alô? Obrigado, presidente. Cumprimento os presidentes Pezin também. O município tem um plano de contingenciamento. Qual a conduta adotada para minimizar os impactos? Essa é a primeira pergunta. Segunda, foi avaliada a possibilidade de aquisições de dietas compactas para reduzir os prejuízos no abastecimento? Inclusive, fiz um anteprojeto para a área da Fortaleza, das mais afetadas, a Velha e Itopavas, né? Para a composição dos quadros do SAMAI, a terceira pergunta, especialmente aqueles de livre nomeação, é observado o caráter técnico para a nomeação dessas vagas? Por que o Poder Executivo, caso justifique que já adota essa prática, não consolida tal determinação em lei, o qual eu também fiz um anteprojeto? Obrigado. Então, a questão do contingenciamento é aquilo que está previsto na lei, e aí a gente acaba executando a lei que passa aqui na Câmara. Então, essa é a forma de mitigar essas faltas, vereador Tuca. Quanto à questão das ETAs, o prefeito Mário vai estar fazendo um anúncio para a comunidade, e aí falar do trabalho o resultado, na realidade, do trabalho que está sendo feito pela equipe técnica do SAMAI, do que vai acontecer nos próximos meses na nossa cidade, meses esses que vão influenciar nos próximos 30 anos no município. Então, quem tem o monopólio dessa informação é o prefeito Mário, não sou eu, então aqui não me cabe mencionar. A questão do caráter técnico, o SAMAI é uma empresa de engenharia e, portanto, tem sim no corpo técnico, na nomeação das pessoas que estão lá, pessoas com formação na área para poder, então, executar. Tanto é que toda obra que é feita precisa do RT e precisa de todos os requisitos que as normas básicas, operacionais da execução, principalmente no setor público,
e é cumprida. E quanto à questão da questão do executivo, eu não tenho condições não tenho competência para poder responder, né, da questão da prefeitura. Obrigado. Convido agora o vereador Alemão. Carlos Wagner. Alemão. Senhor presidente, como o senhor falou sobre leis, né, nós estamos tentando, essa casa está tentando botar uma lei que dê realmente um desconto. Veja bem, nós temos centenas e centenas de usuários aí nos meses passados aí, que consumiram de 1 a 2 cúbicos de água, pagaram para 10, esgoto para 110 e o lixo. O lixo eu até concordo cobrar, porque sem água você vai produzir mais lixo, né? Agora, o senhor acha certo o cidadão que paga para 10 cúbicos, só tomou 1 cúbico, recebeu, e ainda pagar o esgoto que não produziu, porque sem água não produz esgoto, né? Então isso aqui eu acho que é um assalto à mão armada para esse pessoal todo que perdeu nesse período todo. Então assim, poupa o nosso tempo de aprovar essa lei aqui, porque ela não vai passar, né? Eu acho que o executivo devia vir de cima para baixo e dar esse desconto para esse pessoal que perdeu muita coisa e faltou bastante abastecer a casa. Então, essa questão de desconto, vamos lá, a gente precisa entender alguns conceitos, assim, para poder, então, formular e executar uma ação dessa. Eu tenho o serviço divisível, por isso que é uma taxa. O camarada consumiu 1 metro cúbico de água. O metro cúbico de água custa R$ 3,93. Mas para ter água na frente da casa dele, para ter a tubulação, conforme as normas de saneamento básico aprovadas no país e internacionalmente, eu tenho um custo para poder implantar deixar a água disponível na frente da casa dele. A água vai através da tubulação, essa tubulação tem um custo. E aí, vamos lá. E aí o que acontece? O cálculo que se faz da divisibilidade do custo desse investimento, e o senhor tem empresa, o senhor sabe o que eu estou falando, se dá nessa exigência de pagar no mínimo os 10 metros usados. E o esgoto é com base no percentual de água consumida. E o lixo também é. Então, se eu não tenho água, eu não pago o lixo. Se eu não tenho água, eu não pago o esgoto. Então, assim, eu não tenho como chegar num número e se eu deixar de pagar a taxa, que é um serviço divisível, eu vou estar praticando uma renúncia de receita. Agora, eu pagar acima dos 10 metros e não receber, aí é diferente. Mas todas essas pessoas que não receberam, eles estão pagando a taxa mínima. Então, assim, eu não tenho, o SAMAI, a administração pública, não tem como deixar de cobrar os 10 metros cúbicos por conta de que o 10 metros cúbicos não é pela água, e sim por toda a estrutura que tem lá no SAMAI remuneratória e também dos investimentos que foram feitos. E aí é por isso que a gente não consegue chegar numa conta dessa natureza. O que Itajaí está tentando fazer é remunerar a água que chegou na casa das pessoas, mas que não pôde ser consumida. Daí tem-se uma ideia. E quando isso acontece e é mensurável, o SAMAI faz o ressarcimento dessas famílias. Então, por isso que a gente não consegue chegar nessa conta, mas a gente está aberto para também aprender, se for o caso. Convido agora a vereadora Silmara. Presidente Almir, presidente André, fico feliz em tê-lo nessa casa, embora nós tivemos 2 requerimentos aprovados nessa casa, inclusive o meu foi do dia 24 de janeiro, solicitando a sua vinda para cá. Eu gostaria de fazer 2 perguntas muito rápidas. Exemplo de uma moradora que nos procurou, a Aline, que mora na rua Hermógenes da Silva, lá na Escola Agrícola. Desde setembro de 2023, eles estão tendo abastecimentos escalonados. Então, do dia 13... agora, foi o último dia que eles receberam esse abastecimento. Então, eles estão com constante faltas d'água e desde setembro está com esse escasso, com muita escassez de água. Ela pergunta quando que vai realmente normalizar. E a segunda coisa com relação à falta d'água para a aferição, que o senhor comentou que teve uma
que teve uma novidade ali que foi implementado, esses aparelhos que recentemente foram instalados, nos casos eles não possuem sensores para diagnosticar o momento que termina a água e quando retorna novamente a água para o registro da família? Seriam essas minhas perguntas. Obrigada. Obrigado. Eu não Presidente. entendi qual aparelho que foi instalado. Eu não entendi o aparelho que foi instalado recentemente. Não sei. Não, mas não, na região não, todo hidrômetro vai acusar se teve água ou não, porque essa é a forma de aferir, para poder cobrar do indivíduo, da pessoa. Mas eu não entendi, desculpa, eu não entendi se ele consegue identificar ou não, mas ele é para identificar. Não, ele consegue, mas como é que eu vou pagar uma coisa que eu não entreguei? Eu vou dar um desconto de alguma coisa que eu não entreguei. Se eu não entrego água, daí eu vou dar um desconto no quê? Entende? Isso, mas ele paga o 10 cúbico não só pela água. Se ele consome 5 metros cúbicos, ele paga 10. Ele paga 10 porque os outros 5 que ele não consumiu é para custear o sistema. Qual que é o sistema? É a folha de pagamento, é o custo fixo e o custo variável da operação para poder proporcionar a água na casa da pessoa. E, mesmo sem a água chegar. Por conta da intermitência. Mas a água não chega, não é com... A água não chega, nunca chega. Ela chega. Mas para chegar, precisa ter um investimento do ente público para daí, então, proporcionar água na torneira da pessoa. Então, assim, não tem como... Não tem até então, a gente não consegue enxergar isso. Como é que eu vou dar um desconto para alguém que não recebeu a água? Eu só posso dar o desconto para esse cara se ele passar de 10 metros cúbicos. Porque os 10 metros cúbicos é para custear a existência do patrimônio. É igual eu andar com o carro e não ter gasolina, eu tenho que pagar o carro igual, o financiamento do carro. Eu só vou andar com o carro se eu pagar gasolina. Se eu não pagar gasolina, ele vai ficar parado ali e eu vou pagar o IPVA dele, e vou pagar a taxa de licenciamento. É mais ou menos essa analogia que a gente consegue entender para poder reproduzir assim um exemplo, né? A escola agrícola, a intermitência, olha, assim, depende da área que ela mora, se é uma área mais alta ou uma área mais baixa. Eu não sei onde é que é essa rua, mas assim, hoje, vereadora, a gente já reduziu assim, quase por completo a reclamação de falta de água. Questões pontuais acontecem, daí eu quero pedir para a senhora o telefone dessa senhora, que daí nós vamos lá na casa dela ver o que está acontecendo, sem problema nenhum. Nada. Convido agora a vereadora Cristiane Loureiro para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente Almir, colegas vereadores, nossos convidados, presidente André, representante também do 23º BI, convidados e a todos que nos acompanham. Eu tenho 3 perguntas, presidente. A primeira, a gente sabe, pelo menos, né, a gente recebe bastante demandas. Uma era do Morro da Dona Edith, né, que sei que estava a questão da caixa d'água. Outro que, para mim, agora, atualmente está sendo campeão, loteamento Dona Isa, na Itopava Central. Sei que o vereador Almir também recebe bastante demanda de lá. E a comunidade comentou que tem boosters, né, que estão em licitação para lá. A segunda pergunta. Gostaria que o presidente explicasse a dinâmica que o SAMAI tem com relação ao conserto dos vazamentos. Porque tem um conserto do vazamento, aí retira todas as lajotas e depois recoloca. E aí tem muitas pessoas também que falam que ficam pendentes as lajotas lá do lado, né? Essa é a segunda pergunta. E terceiro, quem atende a comunidade no 115? Obrigada. Então, a questão da Dona Edith, ela tinha... A Dona Edith também, né? A Dona Edith, a região que estava tendo um pouco de problema de distribuição, né? A gente já substituiu, né, Wilson? Já, né? Já foi colocar a terceira? Ainda não. Já? Então, assim, lá tinham 3 caixas d'água, vereadora, e uma foi danificada há muito tempo atrás, e ficou só 2, cada uma tem 20 mil litros, né? E aí, então, nós substituímos as 2 e incluímos mais uma, até porque já tinha uma base lá, um radier lá, para poder recepcionar essa terceira
essa terceira caixa de 20 mil litros. Então, lá tem 60 mil litros de água disponível para a comunidade. Lá também, a gente vai estar fazendo em breve, na rua Franz Miller, um investimento, a troca da tubulação. A tubulação vai ser de 200, né, Wilson? Hoje é de quanto? Então, de 150, nós vamos aumentar a tubulação para melhorar a distribuição de água. Mas o problema que estava tendo lá é realmente o problema nas demais regiões, que é a ausência do volume de água. E por isso que alguns imóveis lá tinham água, outros não. Só lembrando que naquela região a gente tem um equipamento chamado telemetria, e lá do SAMAI nós conseguimos acompanhar como é que está a pressão dos equipamentos naquela região, e aí então, dependendo da pressão que está, a gente sabe que está tendo água ou não. Mas essas ações já foram implementadas, né? Isso lá, no final de dezembro, eu fui lá com o vereador Adriano, o vereador Beltrame, foi diagnosticado, e aí então a gente já fez essas trocas, já fez esse atendimento, e nós vamos estar fazendo em breve um investimento considerável naquela região para melhorar, ampliar a tubulação. O da Dona Isa, se eu não me engano, tem já um booster. E o problema, realmente, é que com o consumo, nas razões que eu falei no início da nossa reunião, com o consumo alto que tinha, acabou-se pouca pressão de água chegando, e o booster está lá, só funciona quando a água chega. Quando não tem água, acaba, infelizmente, prejudicando a distribuição de água. O 115 está com os dias contados. Vamos acabar com o 115 e levar todo mundo para o WhatsApp e para as redes sociais. Para quê? Para ter um histórico de comunicação com o usuário, né? Que é quem vai lá e aborda o SAMAI, e hoje a gente tem pouco controle disso. Então, tudo que tem hoje por telefone vai acabar e vai tudo para o WhatsApp, Facebook e Instagram, e aí nós vamos ter uma rastreabilidade do atendimento para as pessoas. Isso melhora, né? Dá uma maior transparência também. Os servidores do SAMAI, o servidor de carreira que atende o SAMAI. Obrigado. E as lajotas daí? As lajotas é assim, quando precisa ser feita uma intervenção na rede, uma equipe vai lá, abre, às vezes é a própria equipe do SAMAI, faz a abertura, identifica o vazamento, fecha esse vazamento, e aí uma outra empresa vai e coloca essas lajotas. E a gente estava sem empresa para fazer esse serviço. Com o trabalho que foi feito dos presidentes anteriores, a gente conseguiu agora, então, a partir de janeiro, ter esse serviço com 4 equipes, estamos aumentando para mais 2 equipes, para, então, a gente equacionar todas essas demandas. Obrigado, presidente. Convido agora o vereador Maurício Gol para fazer uso da palavra. Não tem mais nenhum inscrito, somente o autor e eu. Boa tarde, presidente Almir, na condição dos trabalhos, presidente André Spezin, presidente do SAMAI, parabenizar o vereador Ito pelo requerimento. Na verdade, muitos assuntos foram colocados aqui, presidente, mas a nossa preocupação da comunidade da região seria ali da rua Catarina Abreu Coelho, onde foi rompida a adutora principal ali da Ita 3, próximo ali do cemitério. Essa adutora rompeu às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, o qual eu passei naquele dia. Se tem a previsão do início dessa obra ali, porque acabou atingindo vários moradores ali, comércio ali na região. Então, você já falou ali com relação a alguns valores. A pergunta é, qual a previsão dessa obra, dessa contenção ali com relação à rua Catarina Abreu Coelho? Esse processo, em maio deve ser publicado, vereador, e aí então, mas não está rompida a água foi feita. Aí deu problema nos equipamentos, na adutora, nós vamos estar fazendo o enroncamento, depois do enroncamento nós vamos fazer toda a parte civil que precisa, e aí adquirir os equipamentos. No final de maio a gente quer ter isso publicado, e com certeza no verão não vai faltar água. Obrigado. Convido o vereador Nazato para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. A minha pergunta é: qual foi a emergência que levou o SAMAI a ter que contratar de modo emergencial reparos na rede e renovar esses contratos?
Sabendo que a turbidez do Rio Itajaí-Açu é algo recorrente, não é algo esporádico, e que a gente teve outros problemas relacionados a contratos, isso me indica que há problemas graves de gestão do SAMAI, até porque a turbidez é algo recorrente, é histórico na nossa cidade, e a minha pergunta é: qual a razão de seguir faltando água, sendo que a turbidez é recorrente? E se houver alguma emergência química no Rio Itajaí-Açu, como ocorreu em Joinville, quais seriam os procedimentos adotados e por que não é discutida a possibilidade de colocar estações de tratamento de água pulverizadas na cidade para minimizar esse risco? E também, por fim, por que nunca foi discutida a possibilidade de fazer a concessão do sistema de água da cidade? Então, vamos ver se eu consegui acompanhar o raciocínio aqui. Primeiro, nós não estamos executando contratos emergenciais. A gente não tem... eles foram submetidos à apreciação do controle externo da administração. É coisa do Gilson. Essa pergunta é do Gilson. Eu estou falando com o Fabinho aqui, que é o cara que está mais tempo lá como diretor, e teve... coleta... O que teve aí talvez tenha sido a manutenção da rede, mas, enfim, esses contratos, porque a questão emergencial é uma questão legal, né? Não é porque é emergencial de que tenha... Teve emergencial, mas emergencial foi submetida à apreciação da Procuradoria, do Controle Externo da Administração, até da polícia. Eles estiveram lá investigando e não acharam nada. Então, assim, mas no período que a gente está lá, não houve emergencial, e todos os contratos que nós estamos executando agora lá, esses contratos foram oriundos do Mica, que era presidente na época, e que ele contratou, e a gente está executando sem problema nenhum, sem dificuldade. A questão das etas compactas, que a gente chama, a questão da captação de água. Hoje, a gente tem 4 pontos de captação, 2 são do Rio Itajaí-Açu, um na Vila Itopava e o outro no Garcia. Como todas as cidades que estão localizadas à beira de rios, estão sujeitas ao intempérie, a uma questão eventual dessa. Por mais que a gente utilize etas compactas, e é um tanto irracional distribuir etas compactas em toda a cidade, por conta de que a ideia é que se tenha a centralização da gestão e utilize-se a tubulação para poder fazer a distribuição, que é melhor, é mais barato. Não se tem hoje, pelo menos no nosso conhecimento, algum rio que não esteja sujeito a alguma contaminação, a não ser a região sul da cidade. Então, é onde a ETA 3 produz água e não produz todo o seu tempo útil de 24 horas, mas que nós estamos trabalhando para que isso aconteça, ampliando a distribuição de água. Eu não lembro a última... A concessão, vamos lá, é uma entidade superavitária, os índices de liquidez dela são exemplares, premiações que o SAMAI tem recebido ao longo dos anos, por conta de órgãos nacionais. Os indicadores demonstram que o que se faz bem feito, não só nessa administração, mas nas anteriores também, e com a equipe técnica que se tem, com o que se tem de corpo técnico e equipamento e recurso para investir, não se entende o motivo pelo qual se faria uma concessão da água na nossa cidade. Só para ter uma ideia dos indicadores de custo fixo com mão de obra, é muito menor do que milhares de municípios do nosso país, então não há motivo. E o prefeito Mário entende de que o que se faz lá se faz, e se faz bem feito, e não tem esse interesse em fazer a concessão, até porque as concessões que estão acontecendo em Santa Catarina estão sendo um pouco desastrosas. Obrigado. Convido agora o vereador Adriano Pereira. Cumprimento a todos e diretamente ao assunto, cumprimentar a vinda do presidente SAMAI aqui, de alguns servidores, na pessoa do Wilson, todos os servidores do SAMAI, principalmente aqueles que vestem a camisa da nossa cidade, estão lá, obviamente, empenhados em resolver os problemas da nossa cidade. Mas eu queria fazer alguns questionamentos
quando é que vai ser indenizado aquelas famílias que foram atingidas ali na Rua Progresso, que estão lá esperando as indenizações desde aquele ocorrido, lá no bairro Garcia? Por que não se implanta, então, de uma vez? Eu já apresentei esse projeto aqui, mas como não pôde partir desta casa, o prefeito poderia fazer o tarifa justa, a pessoa paga somente aquele consome, né? E não ter que pagar aquilo que, né? Paga 10 se gasta 3. Tarifa justa resolveria esse problema, pagar realmente aquilo que usufruiu. As manutenções estão uma vergonha, está um caos, né? Eu podia citar aqui o exemplo lá da minha rua, Rodolfo Frotti, vai fazer um ano lá que está lá, calçamento arrancado, não se arruma. Em toda a cidade é buraco, né? Tem que colocar isso em dia. E ano a ano as desculpas, né? O povo não aguenta mais, nós aprovamos os financiamentos, empréstimos, financiamentos, projetos, e nós estamos já em 2024, você mesmo falou, o último grande investimento foi em 97, gestão do ex-prefeito Décio, foi lá, né, e de lá para cá a situação está desse jeito, e o povo não dá, e não aguenta mais, não suporta, nós vereadores aqui apanhando a todo momento, na imprensa a todo momento, essa questão da falta d'água, sendo que não cabe a nós vereadores colocar água na rede, e sim ao SAMAI, que arrecada e não arrecada pouco, e o pessoal sofrendo, família sem ter água para beber, para tomar banho, para lavar louça, para lavar roupa, para tomar banho, enfim, não dá mais. O problema... Não tem pergunta? Esse assunto da Rua Progresso, eu desconheço essas indenizações que são necessárias, até porque no SAMAI... Não, peraí, então... Os universitários estão falando aqui que está em processo de ressarcimento, em fase final, e aí a gente pode atender a comunidade, enfim. Lá no Luiz Masque, em uma semana, a gente fez a indenização de R$10 mil, e, enfim, o que precisar, a gente vai estar fazendo. Esse assunto da tarifa social, o que nós estamos fazendo de tarifa social é utilizando o critério do CAD único, sendo que quem está no CAD único e reconhecido a situação de vulnerabilidade, nós estamos aplicando a lei federal, né? E aí melhorada aqui no município, através do prefeito Mário, foi autor dessa lei, quando vereador na época, e a gente está colocando em prática agora, incluindo aí quase 3 mil pessoas do CAD único para receber a tarifa social, como o senhor falou. Os demais, quem paga 5 metros cúbicos tem que pagar 10 por conta do investimento. Obrigado. Presidente, eu gostaria de fazer uma fala também, rapidamente aqui, que diz respeito ao loteamento ISA. É um dos loteamentos que a própria vereadora Cristiane Loureiro já falou. Inadmissível o que está acontecendo lá, presidente, e a resposta é sempre que a Enrisbels tem embuste, mas não tem fluxo de água para mandar para eles. Nós temos que resolver aquela situação. Nós já conversamos com o senhor já se programou para ver a condição de estar colocando lá, provavelmente, uma caixa, alguma coisa nesse sentido, para poder resolver. Um loteamento daquele padrão não pode faltar água. E eu quero dizer para o senhor, e aqui eu quero fazer uma meia-culpa para todos, porque nós aprovamos aqui plano diretor, senhores vereadores, onde se constrói um loteamento em Blumenau, se aprova um loteamento em Blumenau no setor de planejamento para 200 lotes. E quando vai se ver, tem 800 casas. Se colocam 800 casas num loteamento que é para 200 pessoas. É um crescimento desordenado. A cidade precisa parar. O planejamento precisa parar e, junto com a SAMAI, analisar o que vai crescer. Porque dessa forma, a migração está tão grande que não vai dar conta, o sistema vai colapsar. E aí falta o planejamento, que não é de agora. Na SAMAI, o planejamento do município toca, e é uma coisa que desanda um para cada lado, e quem sofre com isso é a nossa comunidade. Nós precisamos interagir esses setores para que isso não aconteça, porque quem está pagando é a nossa sociedade. No evento que teve recentemente do planejamento, que uma audiência pública, o SAMAI fez uma proposta de que os próximos imóveis da cidade, não tenham lá a exigência de, no mínimo, 500 litros de água, uma caixa de água, e sim 1.000 litros, para então ampliar a reservação unitária e aí fazer com que, quando haja intermitência, essa pessoa não tenha água disponível, e aí então, para fazer a melhora da reservação de água. Só não esqueça do loteamento ISA. Com a palavra agora o autor, o vereador Ito, que tem o tempo de até 5 minutos para fazer o encerramento, e logo em seguida nós vamos ouvir o coronel. Senhor presidente Almir Vieira, destino a palavra ao senhor, caminhando ao presidente do SAMAI,
comunidade aqui presente nesta casa. Presidente, primeira pergunta, que observei que praticamente ninguém fez essa pergunta. Recentemente foi encaminhada uma consulta no TCE referente a 45 milhões de investimentos na cidade pelo SAMAI. O que realmente aconteceu? Porque me parece que barraram, mandaram fazer correções. Como é que está essa situação? E qual o valor real que será investido em melhorias de rede na nossa cidade? Segundo, o vereador Almir foi feliz na pergunta, eu iria fazer a mesma pergunta, por quê? Aumento de consumo, como o senhor falou, que tem aumento de consumo em diversas regiões, eu vou me basear região das Tatutibas. Eu participei de uma audiência pública referente à implantação de 1.000 apartamentos lá na rua Rodolfo Walter. Eu estou falando 1.000 apartamentos. Recentemente foram implantados 350. Por quê? Antes de implantar esses apartamentos, que não seja feita a ampliação de rede de água. Por quê? Não sei se de repente o planejamento, ligação com o SAMAI, e lá em loco, no dia, a própria empresa MRV disse que estava tudo certo, o SAMAI liberou. Fiz os questionamentos, achei um absurdo a resposta da MRV. Aqui nas 10 torres, nós vamos ter externa, vamos ter consumo próprio, não vamos se preocupar, não vai faltar água. Mas até chegar lá, ela vai passar pela Jacopinete. Essa ampliação na Jacopinete, quando será feita? Mais uma pergunta importante também, nós falamos em abundância de água em todos os cantos, tanto no Garcia, como na Velha, como na Vila Itopava. Por que não se investe numa ampliação grande na região da Vila Itopava, na ETA 4, para que ela possa trazer água da Serra da Vila para abastecer a região norte? Por que não há um investimento grande? Mais uma pergunta, você falou que caminhão-pipa, 7 caminhões-pipa, é suficiente para atender toda a população da nossa cidade? Eu digo porque eu sei o sofrimento que passa aqui os servidores do SAMAI, o Wilson está aqui, é uma das pessoas, os outros servidores também. A demanda grande, vou dizer uma rua, Severina Alves, falta rua o ano inteiro, falta água o ano inteiro, não é só nesse período, falta o ano inteiro. Se não é socorrer lá, o povo fica a míngua lá, pagando a conta de água, tá? São suficientes 7 caminhões-pipa? Mais uma pergunta. Fala-se em booster, como está a dona Isa lá Ixibelza, nas proximidades, foi colocado no pôr do sol, em diversos locais. Quantos boosters serão implantados na cidade de Blumenau ao longo até o final de ano? E uma pergunta também, que a vereadora Cristiane também fez uma colocação, por que quando se elabora uma licitação para as manutenções, para abrir o buraco, abrir a água, para consertar, por que a mesma empresa não pode também nessa licitação, nesse contrato, estar amarrado que obriga a empresa a participar e ela mesma fechar? Não esperar uma outra empresa que vai vir uma semana, 10, 15 dias depois para vir ali fechar. Por que não se amarra esse contrato? Então eu gostaria que o senhor pudesse responder essas perguntas. E o prazo imediato de investimento. Estamos chegando agora, próximo daqui a pouco no inverno, eu sei que vai acalmar, a falta de água talvez vai normalizar, porque o consumo é menor, tá? Mas vai chegar novamente o verão. Então, quando será realmente implantado esses novos investimentos da cidade de Blumenau? Esses investimentos que o senhor falou ali, o senhor trouxe questionamentos, isso tudo já está projetado e já se iniciou a execução. Começou pelo principal, que é lá na Samuel Morse, com a Guilherme Scharf, e aí então interligando o reservatório da Itopava Central, lá na Gustavo Zimmermann. Então, Gustavo Zimmermann, Guilherme Scharf, Samuel Morse, e que vai ligar ao reservatório da Fortaleza. Por que uma empresa não pode abrir e a mesma empresa pode fechar? Porque não tem ninguém do lado dele sabendo quanto que ele vai abrir. Então, ele pode abrir daqui a pouco 1 quilômetro e ele mesmo vai fechar. Então, ele vai estar produzindo o ganho dele. Então, não se pode, eu não posso colocar o lobo para cuidar da ovelha. Porque daí, se eu pegar uma empresa que vai lá fazer uma manutenção,
Não, mas não dá para colocar um funcionário do lado de cada um daqueles que vão estar fazendo o serviço, aí não há SAMAI que aguente, não vai ter gente para todo mundo. Então, o que a gente faz? A gente utiliza as empresas para elas mesmas se fiscalizarem, porque se eu contratar uma empresa que vai lá fazer a manutenção, daí ele vai depois dizer que não, eu abri 10 metros quadrados, mas foi necessário só 5, e os outros 5 vai ser feito como? Não tem como. Então, isso aí tudo a gente toma cuidado para diminuir, para melhorar a transparência e diminuir que haja fraude, qualquer tipo, nos processos. Hoje, a gente está fazendo um serviço, só está pagando quando tem a foto do antes, durante e depois do serviço. E por isso que não pode ser a mesma empresa. O que precisa ter é uma agilidade maior entre as empresas para que esse ambiente de obra seja bem sinalizado e o quanto antes feita a manutenção para daí liberar o pavimento, para poder liberar o trânsito. Então, a gente não dá para colocar a mesma empresa para fazer as duas coisas. Isso com certeza vai dar problema. O recurso lá, são 46 milhões, e esses 46 milhões... Só para a gente ter uma ideia de como isso é demorado, esses 46 milhões, eles foram prospectados quando o prefeito Mário ainda era vice. Ele estava como vice, e aí também liderava aquela Secretaria de Mobilidade da nossa cidade, e aí, então, à época, ele foi visitar o Fomplata, que é um banco que financia, que é um banco dos países da América do Sul e que financia políticas públicas nessa área, principalmente. E aí, então, desde aquela época, o prefeito Mário está trabalhando para que, e aí mesmo depois de vice, fez outra visita para que fosse liberado, e é claro que mediante autorização da Câmara de Vereadores. São questões burocráticas e necessárias dos órgãos de controle, que eles fazem questionamentos por conta do volume de obra que será feito. A ETA 4 na Vila, ela logo vai estar aí até maio, ela deve estar instalada, né, Grazi? E aí vai poder. E aí, vereador, depois de atender a Vila, e a Vila tem muita gente ainda que tem poço, por conta da questão territorial, né? O custo para poder implantar a rede. Com certeza, a gente vai fazer o diagnóstico de aí, então, poder levar essa água para a região ali do pé da vila, né, como o senhor falou. E, com certeza, com os investimentos que nós estaremos fazendo, lá na Pauzinho Filho, que o senhor conhece bem, e na região norte, vai aumentar a água para aquela região toda ali.